Sabe aquela ideia de que certos comportamentos agressivos são simplesmente coisa de homem? Bom, e se eu te disser que não é bem assim? Nesta análise, a gente vai mergulhar no trabalho da professora Fabiola Salgueiro para desafiar de frente essa noção de que tudo isso é natural. A gente vai ver como a masculinidade, na verdade, é uma construção social, algo que todo mundo aprende. Então a grande questão é essa, né? A agressão masculina, ela é um instinto, algo que não dá para controlar, que vem de fábrica, ou será que é um comportamento que se aprende e, portanto, se torna uma escolha? Olha, a resposta para essa pergunta pode mudar tudo, porque ela mexe com uma das crenças mais fundas da nossa sociedade e o mais importante, abre uma porta para uma transformação de verdade. Então, para a gente começar, vamos direto para a premissa fundamental. Nessa primeira parte, a gente vai desmontar esse mito de que a agressão é instintiva. A ideia aqui é entender a masculinidade como se fosse um roteiro, sabe? Um conjunto de comportamentos que são ensinados e, claro, aprendidos. E aqui está o ponto central de tudo. A masculinidade não é algo que nasce com a gente, não é inato. É uma performance aprendida. Pensa comigo, é como se fosse um script que os meninos recebem desde pequenos, sabe? Com todas as instruções de como devem agir, pensar e sentir para serem vistos como homens de verdade. Ninguém nasce sabendo esse papel, ele é ensinado. E olha, essa ideia não veio do nada não. Ela é baseada em muita pesquisa séria, em muito estudo acadêmico. Como, por exemplo, essa revisão aqui de Miranda e Pontes, que mergulha no trabalho de pensadores super importantes. Isso é para mostrar que a nossa análise tem uma base bem sólida para a gente poder entender um sistema que é, de fato, muito complexo. Tá, mas quem é que escreve esse tal roteiro? A resposta, gente, está no conceito de patriarcado. E aqui é muito importante entender o que a socióloga Eleiete Safiotti explica. A gente não está falando de indivíduos, de homens que são maus por natureza. A gente está falando de um sistema social. Um sistema que, por séculos, ensinou que o valor de um homem está ligado ao poder que ele tem de controlar os outros. E aí, a violência acaba virando a principal ferramenta para manter esse poder. E o mais impressionante, e talvez o mais perigoso, é que essa dominação muitas vezes nem é vista, é invisível. O sociólogo Pierre Bourdieu deu um nome para isso: violência simbólica. Sabe o que é? É aquele abuso que não deixa marca física, não tem roxo, não tem sangue, mas que vai destruindo a pessoa por dentro. É controlar o que ela veste, com quem ela fala, é desvalorizar tudo o que ela pensa. É o exercício do poder sem precisar dar um único soco. Ok, a parte teórica está entendida, né? Mas como é que esse controle todo funciona na prática, no nosso dia a dia? Para explicar isso, a professora Salgueiro usa uma metáfora que é simplesmente perfeita: o cabresto invisível. E a metáfora é exatamente essa, o cabresto invisível. Pensa num cabresto de verdade que controla um animal. A ideia é a mesma. É uma mentalidade que faz com que uma pessoa acredite que tem o direito de guiar, de direcionar, de controlar a vida da outra. É como se estivesse o tempo todo puxando as rédeas das escolhas, dos desejos, da liberdade da parceira. E essa imagem aqui, ela mostra o coração do problema. De um lado, o que a gente chama de moral da posse, é a ideia de que o outro é quase uma propriedade, um território a ser dominado. E do outro lado, a ética do respeito, onde a base é a igualdade, o equilíbrio. O ponto fundamental aqui, e que a gente não pode esquecer, é que o caminho a seguir é sempre uma escolha. Certo, mas como essa tal moral da posse aparece na vida real? Ela não é só uma ideia abstrata, não. A professora Salgueiro identificou o que ela chama de um verdadeiro manual da conduta imoral. É como se fosse um roteiro mesmo, com uma lista de comportamentos bem específicos de controle. E aqui a gente tem os 6 principais personagens desse manual. Presta atenção nos nomes, que são bem diretos. Primeiro, o vigilante do guarda-roupa, aquele que controla a roupa, o corpo, a expressão. Depois, o filtro de contatos, que decide com quem a pessoa pode ou não pode falar, isolando ela dos amigos, da família. Tem também o editor de discurso, que faz a parceira duvidar da própria capacidade, falando que as ideias dela são bobagem. Aí vem a mordaça Nazareno, que usa o medo, o ridículo, para calar qualquer discordância. E o controle não para nem quando a relação acaba, não. E aí que surgem o viúvo do divórcio e o chiclete na sola, que simplesmente não aceitam o fim. Cada um desses é uma tática. E o pior, muitas vezes tudo isso vem disfarçado de cuidado ou de ciúme. Mas agora vem a virada de chave, a ideia mais poderosa de toda essa discussão. Se todo esse conjunto de comportamentos foi aprendido, isso quer dizer que ele não é uma sentença definitiva. Significa que ele pode ser desaprendido. É como se a gente pudesse desatar esses nós.
A mudança não é só uma possibilidade distante, é um caminho real, um caminho viável. Beleza? Então como é que se sai desse ciclo? A nossa última parte foca exatamente nisso. Qual é a saída? Vamos ver algumas estratégias bem práticas, bem conscientes, para quebrar esse padrão e começar a construir relações que são baseadas em respeito de verdade. Olha só que ferramenta prática e poderosa. A técnica do tempo fora. Ela serve para desmontar aquela desculpa de eu perdi a cabeça. Funciona assim, é bem simples. Passo 1. Sentir os primeiros sinais da raiva subindo, a mão começando a suar, o coração batendo mais forte. Reconheça isso. Passo 2. Ao invés de explodir, de reagir no impulso, escolha fazer uma pausa. Passo 3. Saia de perto, se afaste fisicamente da situação para se acalmar. E o passo 4, que é crucial, só volte para a conversa quando você sentir que consegue se comunicar de forma assertiva e não agressiva. É, na prática, trocar o impulso pela escolha consciente. E a mudança, claro, vai muito além de controlar a raiva no momento. O negócio é reprogramar a mente. E para isso existem alguns exercícios mentais. Por exemplo, o teste do sujeito de direitos. É se perguntar lá dentro, eu tenho direito legal e moral de impedir que outra pessoa adulta tome essa decisão por conta própria? Ou então o exercício da empatia. Tentar imaginar como seria se alguém controlasse cada aspecto da sua vida. E também o teste da vida separada, que é pensar nos objetivos que a parceira tem que não dependem em nada da relação. Tudo isso ajuda a enxergar o outro como um ser humano completo, com sonhos e autonomia. No final das contas, a gente está falando sobre a natureza do poder. O controle precisa de força o tempo todo, precisa de grito, de imposição. Já a autoridade de verdade, aquela que inspira respeito, ela nasce do equilíbrio. Uma pessoa com autoridade genuína não precisa gritar para ser ouvida, porque a força das suas palavras já está ali, na coerência, no respeito, no reconhecimento do outro. E a gente encerra com essa frase da professora Salgueiro, que é simplesmente transformadora. Ela vira de cabeça para baixo toda a lógica do controle. Respeitar o não dela é o primeiro passo para garantir o seu sim à sua própria liberdade fora dessas grades. Ou seja, respeitar o limite do outro não é perder poder. É, na verdade, o primeiro passo para se libertar, para garantir a própria liberdade fora das grades invisíveis da posse. No fundo, é um ato de libertação, para todo mundo.